quem tem o privilégio de ter uma mãe tem tudo. A mãe, ela é a essência do que nós somos e ela é a essência de que um dia nós não poderíamos ser. Então, se não existisse uma mãe, não existiríamos nós. Como eu tive uma gravidez de 14 anos, no começo eu tive um início de aborto, mas eu lutei para não perder ela. Então eu tentei, com 14 anos eu ia pro meu quarto brincar de Barbie e grávida. Então a minha adolescência, a minha boneca foi real. Ela chorava, ela não dormia, ela ficou 3 meses chorando direto, eu não dormia, eu perdi 10 quilos em 3 meses. Porque ela não dormia, ela tinha muita cólica, mas eu jamais voltaria ao tempo e jamais não escolheria ela. Então, assim, ela foi o início da minha luta de ser mãe e conquistar esse cajado de mãe. Ela me tornou ser uma pessoa forte. Inspiração está totalmente linkado com quem nós desejamos ser. E muitas coisas eu quero carregar para os meus filhos, que é essa parte da resiliência, essa parte do não desistir, essa parte do você tem para onde voltar. E ter para onde voltar é o nosso porto mais seguro. Então, não tem como ser uma mãe e tu não conseguir carregar uma inspiração, né? A mãe, mesmo que a mãe seja ausente, né? Alguém tem mãe ausente, alguém tem mãe presente. Ela sempre vai ser uma inspiração ou do que você quer ser ou do que você não quer ser. E eu escolho carregar o que eu quero ser dela. Eu tenho muito essa essência de conseguir falar o que eu penso, que não é bom às vezes, mas o que eu sinto, e eu acho que isso ele transforma a nossa vida. Se todo mundo conseguisse demonstrar para as pessoas 50% do que a gente sente por ela, todo mundo seria mais feliz. E ter o privilégio de ter uma mãe e, às vezes, a gente se privar de poder usufruir dela e de poder amar ela na essência que ela é, porque todo mundo tem defeito, né? Eu tenho defeito, todas as mães têm defeito, todos os filhos têm defeito, mas muitas vezes a gente esquece de exaltar as qualidades. Essa é uma parte difícil, né, mãe? A Fábia entrou quando Deus quis. O que aconteceu? Uns meses antes do meu TCC, eu estava muito maluca, saindo de madrugada para trabalhar, indo para a faculdade, e a mãe entrou numa fase difícil, muito difícil, e muito difícil. E ela não conseguiu ficar psicologicamente bem. Foi nessa época que Deus enviou o Dedé e a Fábio para minha vida, porque ele atendeu umas ocorrências na minha casa e eu conheci o Natanel também, então nós íamos na mesma igreja. E acabou que a gente ficou conectado de alguma forma, só que exatamente nesse dia, quando eu recebi a ligação no meu trabalho, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, eu não sabia como agir, mas eu fui forte, eu fui para casa, os dias foram passando e a nossa conexão foi só aumentando, assim. A minha mãe ia lá, eles iam na minha casa, eles iam na casa da minha avó materna, eles iam lá e a nossa família aumentou. Então, hoje eu tenho a família do meu pai, que os meus pais de sangue são separados, tenho a família materna e tenho a minha família de coração, que todo mundo me acolheu, todo mundo se conecta. É um resumo dessa história maluca, mas para vocês entenderem que quando Deus escreve a nossa história, Ele pensa em todos os detalhes. Então, Deus envia as pessoas certas, na hora certa e no momento em que a gente mais precisa. Só cabe a gente confiar no meio da tempestade, porque um dia ela vai parar. Nenhuma tempestade vem para durar a vida toda, né? Então,
Hoje a gente é muito mais feliz tendo eles na nossa vida, né? E todo mundo pergunta, nossa, mas a tua mãe não morre de ciúme? Não, a minha mãe entende que quando a gente ganha presente, a gente não pode jogar fora. Então, conhecer a Sara, na verdade a gente já conhecia a família da Josi, né? E os pais dela, mas a Sara a gente não tinha contato, assim. E então, quando chegou a época dela, né, daquele período ali que ela estava passando, a Josi, e a gente começou a conhecer mais. Foi abrindo o nosso coração, nós fomos trocando ideias, através do Natanael, que hoje é esposo da Sara, era só namorado, né? E a gente começou, então, a trocar ideias, a estar mais perto, e aí conhecemos verdadeiramente a história da Sara. E naquele período, então, o Dedé, meu esposo, que sentiu assim, a primeira pessoa entre eu e ele, foi ele, que teve essa conexão de Deus, assim, a gente comenta, que num evento que nós estávamos, ele sentiu assim, cuida dela como um pai. E aí chegou no final do evento, ele me contou, e eu falei, cuida dela como um pai? Como assim? E eu achava que eu só tinha que ser forte. Eu achava que eu só tinha que ser zelosa, que eu só tinha que cuidar de todo mundo. Quando eu aprendi que eu poderia ser amada, que eu era boa, que eu era bonita, que eu poderia ter tempo pra mim, tava tudo bem também. Então, tu sabe, vocês são um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. E eu sempre falo pra ti, em todos os teus aniversários, que tu não veio pra tirar o lugar de ninguém, tu veio pra somar. E quando tu chegou pra somar, quer dizer que quem ganhou foi eu. A gente precisa estar pronta pra receber os presentes que a vida envia. E vocês são o melhor presente que eu já recebi.